detalhes aí da banca? Claro. Ok, professores Paulo e Lúcio concordam? Sim, sem problema. Então tá, já estamos gravando aqui então. Então, primeiramente, então, boa tarde a todos os presentes. Gostaria de agradecer aqui a presença, né, e também o aceite ao convite para fazer parte da banca aí, ao professor Paulo e ao professor Lúcio. E vamos dar, então, início agora na sequência à defesa de trabalho de conclusão de curso do aluno Tiago Samuel Feix, né, que se intitula Estudo de Confiabilidade de Transformadores de Potência através de método de análise utilizando a lógica fuzzy, tá? Então, Tiago, tu tens 20 minutos aí para fazer a tua defesa. Boa sorte e pode começar. Então tá, obrigado. Boa tarde a todos, eu me chamo Tiago Samuel Feix e com a orientação do professor mestre Vinícius André Hubert, foi elaborado o trabalho de conclusão intitulado Estudo de Confiabilidade de Transformadores de Potência através de métodos de análise utilizando a lógica fuzzy. Contextualizando um pouquinho o trabalho, a energia elétrica é fundamental para todas as atividades, e isso inclui o setor de transportes. A empresa em estudo, que é responsável por transportar mais de 200 mil pessoas por dia, utiliza diretamente a energia elétrica para a realização da atividade fim. Assim, os transformadores são fundamentais para o sistema elétrico, sendo o equipamento mais importante e mais caro para uma subestação. E a confiabilidade na operação desses equipamentos é cada vez mais importante. Opa. A necessidade de garantir o funcionamento de equipamentos elétricos sem paradas emergenciais, aumentando a eficiência do sistema em destaque e melhorar a tomada de decisão para a realização de atividades de manutenção visando a redução de custos, são as justificativas deste trabalho. Assim, foram criados alguns objetivos, sendo o objetivo geral a elaboração de uma ferramenta de análise de confiabilidade de transformadores de potência, baseado na lógica fuzzy, e a partir de informações coletadas durante diferentes tipos de manutenção, com a finalidade de otimizar o plano de manutenção destes equipamentos. Para auxiliar o objetivo geral, foram criados alguns objetivos específicos, sendo a realização do levantamento de dados de equipamentos instalados, assim como valores obtidos na última manutenção preventiva dos mesmos, e a realização de levantamento de dados históricos de falha dos transformadores. Desenvolver uma ferramenta que identifique a confiabilidade dos equipamentos estudados através de fatores críticos determinados por especialistas e verificar a eficácia da ferramenta elaborada, sugerindo ações de melhoria no cronograma de manutenção. Então, para a fundamentação teórica do trabalho, foram estudados parâmetros de subestações, de transformadores de potência, como seus ensaios de rotina e suas proteções físicas. Estudados também parâmetros de manutenção, como a manutenção corretiva, preventiva, preditiva, algumas ferramentas de análise, a lógica fuzzy, principalmente a fusificação, a inferência e a defusificação, e os trabalhos correlatos, onde foram lidos e estudados diversos trabalhos correlatos e foram trazidos 2 trabalhos para a fundamentação teórica. Aqui trago uma tabela comparativa, tá? Dos trabalhos que foram trazidos com o meu, e como podemos ver, o engenheiro Jonas Reinheimer, que se formou na Unicimp, se não me engano, 2 ou 3 semestres. Estão me ouvindo? Positivo. Tá, então vamos continuar. É que entrou uma ligação aqui, daí... Ok, vamos continuar. O engenheiro Jonas Reinheimer, ele utiliza a opinião de especialistas para determinar a confiabilidade de disjuntores numa planta petroquímica. Ele também utiliza o Excel para calcular o índice de confiabilidade, conforme a ponderação e enquadramento dos equipamentos. Já o Dr. Rigoni, ele utiliza a lógica fuzzy e a opinião de especialistas também, e o software Visual Basic para determinar o grau de implementação de cada uma das etapas de uma implementação da manutenção centrada em confiabilidade. Já o meu trabalho, ele utiliza o MATLAB e a lógica fuzzy, juntamente com a opinião de especialistas, para determinar a confiabilidade de transformadores. Então, nas leituras não foi encontrado nenhum trabalho
parecido com o meu, determinando a confiabilidade de transformadores através da lógica fuzzy. Isso é um diferencial para o meu trabalho. Então, foi feita a metodologia, onde inicialmente se define o equipamento, faz a coleta de dados e o seu tratamento dos dados, de 3 grupos. Foram separados em 3 blocos: os ensaios elétricos, a análise de óleo e o histórico de proteções físicas. Cada um desses blocos, posteriormente, será aplicado uma ferramenta fuzzy completa, com fuzificação, inferência, que são as regras, e a defuzificação. Por fim, será feita uma comparação para o enquadramento da confiabilidade de cada um dos transformadores, podendo ser a confiabilidade baixa, confiabilidade regular, confiabilidade boa ou confiabilidade alta. Então, iniciando a metodologia, foi definido o equipamento, onde são transformadores de potência 3.3 MVA, com meio isolante óleo mineral, classe de isolação do primário, ou 72,5 ou 145 kV, a classe de isolação do secundário e do terciário, elas são ou de 3,6, ou de 12, ou de 20 kV. O diagrama fasorial dos transformadores é um ΔY, um ΔZ, ou seja, eles são de duplo secundário. E o ano de fabricação dos transformadores ou é 84, ou é 98, ou em 2011. Assim, para coleta e tratamento de dados do primeiro bloco, ensaios elétricos, foram divididos em 4 variáveis de entrada. A primeira variável de entrada é a resistência de isolação, onde os 5 ensaios realizados através do megômetro, após 10 minutos, o valor lido, ele deve ser dividido pela classe de isolação, porque a NBR 7036 ela determina um valor mínimo de 1,5 megaohm por kilovolt. Então, como eu tenho várias classes de tensão, tanto no primário quanto no secundário e no terciário, foi decidido colocar um valor padrão para todos os transformadores, que seria a resistência de isolação pela classe de isolação, megaohm por kV. E será utilizado o pior valor encontrado entre esses 5 ensaios realizados. Na segunda variável, a resistência do bobinado, são 3 grupos de ensaio, as bobinas do primário, as bobinas do secundário, as bobinas do terciário, onde após a leitura do valor de resistência de cada uma das bobinas, no seu grupo é feita a variação percentual de diferença entre elas, onde a resistência maior menos a resistência menor dividido pela resistência maior, vezes 100, trazem o resultado necessário. O valor máximo admitido por norma é de 10%. A terceira variável é a relação de transformação, onde as 2 possibilidades vão ser ensaiadas, tanto o primário versus o secundário, quanto o primário versus o terciário, serão analisadas. E será calculado o erro percentual, onde será usado um valor medido pelo valor calculado. Da mesma forma que a variável anterior, vai ser um valor percentual e vai ser utilizado o pior valor encontrado. O valor máximo admitido por norma é 0,5%. Por fim, a última variável deste bloco de análise é o fator de potência de isolação, onde são realizados neste transformador 11 ensaios no transformador e mais 3 ensaios nas buchas do primário, totalizando 14. O valor máximo permitido por norma é 1% e será utilizado entre esses 14 o pior valor encontrado. No segundo bloco, históricos e proteções físicas, foi dividido em 2 variáveis de entrada, sendo o histórico, que equivalem às intervenções corretivas programadas, como correção de vazamento de óleo, troca de alguma junta, alguma coisa do tipo. E a segunda variável é a proteções físicas, que são alarmes e atuações das proteções físicas do transformador. Relé bushels, nível de óleo, qualquer coisa desse tipo. Para ambas as variáveis, serão utilizados os últimos 5 anos de histórico e serão coletados através de planilhas de controle e relatórios técnicos, que são a documentação da empresa em estudo. O terceiro bloco, análise de óleo, também foi dividido em 2 variáveis de entrada, sendo elas teor de água e rigidez de elétrica. Ambas serão utilizadas como valor referência a última análise de óleo realizada no transformador. Para teor de água, para o teor de água, a unidade é partículas por milhão e o valor máximo admitido é 40.
E para a rigidez elétrica também é 40, só que a unidade é kV. Assim, a gente inicia a ferramenta FUSE de cada uma dessas desses blocos, e a primeira parte é a fusificação das variáveis. Foi aplicado um questionário com 5 especialistas que trabalham na manutenção de transformadores e subestações da empresa em estudo, e com a opinião deles foi montado as funções de pertencimento das 8 variáveis de entrada dos 3 controladores. Aqui nós temos o exemplo da variável teor de água, que tem 5 funções de pertencimento. Um detalhe é que a soma das funções ela sempre vai equivale a 1, ou seja, em qualquer ponto do gráfico, o pertencimento do valor ele equivale a 1. Por exemplo, se for um valor de 7,5, ele está aqui mais ou menos 7,5, então ele equivale a 50% da função bom e 50% da função muito bom. E isso acontece em todo o gráfico, em todas as variáveis. A segunda etapa da ferramenta FUSE é a inferência, é a aplicação das regras. Para o controlador em ensaios elétricos foram criadas 256 regras. Para histórico e proteções físicas, 16 regras e análise de óleo, 25 regras. Estas são todas as combinações possíveis das funções de pertencimento de cada uma das variáveis. Por exemplo, aqui no controlador análise de óleo, existem 2 variáveis de entrada e cada uma dessas variáveis de entrada tem 5 funções de pertencimento. Ou seja, todas as possibilidades é 5 ao quadrado. No caso, 25 regras. E todas elas foram contempladas. Então, só foram elaboradas 25 regras. Por fim, a última etapa é a defusificação, onde é calculado através da soma das integrais. Ou seja, a variável de saída, após o controlador fazer a análise e determinar qual é a regra que vai ser ativa, ele determina o percentual da função de pertencimento da variável de saída, e é montado um gráfico com a área dessas funções. E como o método de análise é por centro de gravidade, o controlador ele determina qual é exatamente o centro da área, ou seja, tem a mesma quantidade de área à esquerda da tarja vermelha aqui e a mesma quantidade de área à direita da tarja vermelha. Então, inicia-se o enquadramento da confiabilidade de cada um dos transformadores. Por determinação minha, qualquer indicador FUSE menor que 20%, ele é enquadrado diretamente a confiabilidade baixa. Ou seja, se algum dos indicadores, por qualquer motivo, já estiver muito ruim, porque abaixo de 20% ele é considerado muito, muito ruim, já é enquadrado diretamente a confiabilidade baixa. Se não, se todos os indicadores FUSE forem maior que 20%, é aplicada uma ponderação em cada um dos indicadores, sendo o controlador em ensaios elétricos vai ser responsável por 35% do índice final, histórico e proteções físicas 20% do índice final, e análise de óleo 45% do índice final. Este percentual, essa ponderação, também foi através do questionário foi determinado através do questionário dos especialistas. Assim, nós temos a determinação do indicador de confiabilidade. Após a ponderação, se os valores ficarem abaixo de 30%, será determinada uma confiabilidade baixa. Se os valores ficarem entre 30% e 60%, confiabilidade regular. Se os valores ficarem entre 60% e 80%, confiabilidade boa. Acima de 80%, confiabilidade alta. Na confiabilidade alta, se determina a alteração da periodicidade da manutenção preventiva se altera de 12 para 24 meses. Na confiabilidade boa, a alteração é de 12 para 18 meses. Na confiabilidade regular, se permanece em 12 meses. E na confiabilidade baixa, se determina a realização de uma manutenção corretiva para tentar melhorar o índice do transformador e corrigir alguma possível falha iminente que vai acontecer. E uma nova manutenção preventiva em 6 meses. Assim, a gente inicia o estudo de caso, onde foi escolhido o transformador denominado SC1, que é da subestação SC, e ele é o número 1, com potência 3.3 MVA, meio isolante óleo mineral, isolação do primário 72,5 kV, isolação do secundário e do terciário 3,6 kV,
Ele é duplo secundário, delta Y e delta delta 0, ano de fabricação 98. Ele é um transformador de 69 para 1277 volts. 69 kV para 1277 volts. Assim, a primeira variável, a resistência de isolação. Após a realização dos ensaios, os valores medidos de resistência são conforme a tela. Primário massa 500 MΩ, secundário massa 125 MΩ, terciário massa 50 MΩ e o primário secundário, o primário terciário 6.250 MΩ. Note que se fosse apenas um valor absoluto, o pior resultado seria o terciário massa. Contudo, conforme a norma, como foi explicado anteriormente, deve-se dividir pela classe de isolação. E daí torna-se o primário massa o pior resultado, sendo ele 6,9 MΩ por kV. E esse vai ser o valor aplicado na ferramenta fuzzy. A segunda variável, resistência de bobinado, foram feitas as medidas dos 3 conjuntos de bobina, e a pior variação foi no primário, com 3,04%. E este vai ser o valor utilizado na variável, na ferramenta fuzzy. A terceira variável, relação de transformação do controlador em ensaios elétricos, foram feitas as duas relações de transformação e de forma comparativa com o calculado, conforme visto, a pior variação é o primário versus terciário, 0,34%. E este vai ser o valor utilizado na lógica fuzzy. A última variável do controlador em ensaios elétricos é a variável fator de potência de isolação, onde após a realização dos 14 ensaios, foi visto que o pior resultado é no primário versus terciário, 0,80%. E este vai ser o valor utilizado na variável. Na segundo controlador, históricos e proteções físicas, a variável histórico será utilizado o índice 2, porque o transformador teve 2 intervenções para substituição de junta, e na variável proteções físicas, o índice 1. O transformador teve um alarme das proteções físicas, sendo o sensor o de temperatura, o termômetro, né? A variável, aí o terceiro controlador, análise de óleo, a variável teor de água teve o valor retornado após análise laboratorial de 8 ppm e o valor da rigidez elétrica 77 kV. E esses são os valores que vão ser utilizados na ferramenta fuzzy. Então, aplicando os valores na ferramenta fuzzy, os ensaios elétricos tiveram os índices 6.9, 304, 0.34 e 0.8, e esses valores ativaram 4 regras e formaram esta função de saída, e com o centro de gravidade em 0,461. O controlador histórico e proteções, com os índices 2 e 1, ativou apenas uma regra e tem o centro de gravidade em 0,525. E o controlador análise de óleo teve os índices 8 e 77 colocados no controlador, e 4 regras também foram ativadas, onde o centro de gravidade, o retorno, a resposta, é de 0,799. Assim, como visto, nenhum indicador ficou abaixo de 20%. Então, a gente pode fazer a ponderação dos índices, chegando a um índice final de 62,6%, enquadrando o transformador numa confiabilidade boa. Depois dessa etapa, foi repetido para todos os outros 11 transformadores analisados nesse trabalho, e o resultado está apresentado nessa tabela, onde nenhum controlador ficou abaixo, nenhum índice individual ficou abaixo de 20%, tendo 3 transformadores, FR1, FR2 e SL2, na confiabilidade regular, e 2 transformadores, LB2 e LB3, na confiabilidade alta, e os demais 7, uma confiabilidade boa. Assim como a análise de resultados, como dito, nenhum dos transformadores apresenta valores inferiores a 20% nos indicadores fuzzy de forma individual. O controlador análise de óleo teve valores elevados, pois todos os transformadores apresentam valores muito bons nas variáveis teor de água e rigidez elétrica. O transformador FR1 e FR2, que tem a confiabilidade regular, apresentam os piores valores no indicador fuzzy em ensaios elétricos. Como observação, ambos têm valores acima do permitido na variável fator de potência de isolação. O transformador SL2 também ficou enquadrado em confiabilidade regular, tem o pior histórico entre os equipamentos avaliados,
apresentando 4 intervenções nos últimos 5 anos, sendo 2 no histórico e 2 nas proteções físicas. E os transformadores que foram classificados como confiabilidade alta, os transformadores LB2 e LB3, têm os maiores índices nos 3 controladores fuzzy. Então, nós temos 3 transformadores em confiabilidade regular que permaneceriam com a periodicidade de 12 meses. 7 transformadores aumentaria a periodicidade de 12 para 18 meses, porque foram enquadrados na confiabilidade boa, e 2 transformadores aumentaria a periodicidade de manutenção preventiva de 12 para 24 meses, porque tiveram a confiabilidade alta. Assim, seria gerado a redução de custo da manutenção desses equipamentos. Como conclusão, o objetivo foi atingido, uma vez que foi elaborada uma ferramenta de análise de confiabilidade de transformador de potência baseada na lógica fuzzy. A lógica fuzzy foi utilizada devido à possibilidade de se trabalhar com diversas entradas de dados e com diversos tipos de unidade. Como visto, foram vários tipos de unidade colocados no mesmo controlador e foi retornado um valor sem unidade, para depois vira percentual. Então, facilita na hora de trabalhar com a lógica fuzzy. A ferramenta elaborada e o índice de confiabilidade obtidos podem alterar a periodicidade de manutenção, e essa alteração de periodicidade gera uma redução de custo para a manutenção da empresa de transportes. Como sugestão de trabalho futuro, deixo a sugestão de adaptar as variáveis de entrada e aplicar o método utilizado na lógica fuzzy em outros equipamentos de subestações, e considerar variáveis de entradas que não foram utilizadas no primeiro momento, como a tensão interfacial e o total de gases e combustíveis. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Thiago. Finalizaste certinho aí dentro dos 20 minutos. Então, agora vamos passar aí para a arguição da banca. Vamos começar aí pela ordem aí que foi definida pela coordenação. Então, o professor Paulo poderia iniciar as suas colocações. Presente. Então, obrigado, Vinícius, obrigado, Thiago, né, pelo convite para a banca. Parabéns, Thiago, pelo teu trabalho, tá? Achei muito bom o trabalho. Complementa alguns trabalhos que já foram feitos nessa área, né, nessa área de manutenção, confiabilidade, priorização de análise de transformadores, né? O do Jonas foi teve o do Marcelo também, há alguns semestres também, poucos semestres, enfim. Então, eu achei bem interessante a abordagem, né, do fuzzy dentro desse tema, né, desse contexto, né? Então, em resumo da história, eu gostei bastante do trabalho, tá? Eu tenho algumas dúvidas, algumas considerações aqui, pequenas, tá? Depois eu te passo aqui, se eu esquecer, Vinícius, tu me lembra, tá? Depois eu passo o documento aqui para vocês. Tem muitas coisas pintadas ali, mas são só para organização da minha leitura, tá? Então, os pontos mais relevantes ali que eu destaquei, eu coloquei um comentário neles, né? E aí alguns comentários já estão recomentados em função da tua apresentação. Então, deixa eu só pegar os itens principais aqui. E na verdade, o que eu vou te comentar aqui agora, né, ao longo da apresentação, são dúvidas minhas, né, de como é que funciona lá na empresa, enfim, principalmente, né, e ver se tem margem para contribuir de alguma forma, né, na forma como tu está trabalhando ali, como foi escrito aqui o trabalho. Um item até, eu ia deixar para depois ficar no texto, mas destacou aqui na tela, aproveitando para passar, ali quando tu vai falar na manutenção, na fundamentação ali, nas proteções físicas, né, e nas características ali eu tinha 2 pontos. Não sei, os transformadores de potência, transformadores de distribuição estão sendo usados sim, os de potência eu não tenho certeza, eu queria ver contigo. Né? Tu falou nos três tipos de óleos, né, líquidos isolantes utilizados ali nos transformadores, né, o mineral, os 3 líquidos isolantes, enfim, né, o óleo mineral, o silicone e o ascarel. O óleo vegetal está sendo utilizado também, né? Eu não sei se transformadores de força, mas nos de distribuição sim. Não sei se chegou a encontrou alguma coisa nesse sentido. Nas minhas fontes eu não encontrei nada em relação ao vegetal, inclusive eu utilizei só livros da Unicinos, e como o foco foi mais na transformadora de potência, de
de alta mesmo, de 69, 138, eu acho que nesses aí eu não encontrei nada e nem conheço o óleo vegetal. Talvez, eu sei que na distribuição, sim, nos de 15, 20, classe 15, 25, tem já. Mas no de alta mesmo eu não tenho essa informação e não encontrei nas minhas referências. Tá. Não, de repente, se tu puder dar mais uma pesquisada Podemos específica, colocar. assim, né? Ver se tem alguma citação relacionada com isso, né? Ou, de repente, até comentar ali que na área de distribuição está sendo utilizado, começa talvez a ser utilizado, né? O óleo vegetal também, só para mostrar que ele existe, né? Eu acho que cabe colocar ali. Cabe Uma muito. questãozinha de texto também ali quando tu fala nos termômetros, né? Os termômetros monitoram, eles permitem monitorar, né? Eu acho que aí é só a questão do termo, né? Porque eles não monitoram, eles registram a temperatura, estão medindo a temperatura em tempo real, mas o monitoramento é feito ou alguém que vai lá anotar ou pelo sistema de supervisão, né? Alguma coisa assim. Ele tem um anunciador de alarmes, o Paulo. Então ele vai fazer o serviço, ele vai indicar e se precisar ele vai desligar. Uhum. Tá, ele tem uma atuação também. Tem. Ok. Tem algum sistema, já, aproveitando já, né, essa sinalização ali, que vai aparecer um comentário lá na frente, né, mas tem algum sistema para esses transformadores, tem algum sistema de supervisão deles, de monitoramento, de algum relé de proteção, de alguma função? Ou é é só no campo mesmo? Não, como assim, Paulo? É tudo na subestação. Ele não tem um supervisório, digamos assim. É isso que Uhum. está citando. O supervisório dele é mais o ligado, desligado, dá para fazer o telecomando, né? Mas a parte de monitoramento, dizer, por causa disso, por causa daquilo, Tá, ele não tem. ok. Mas ele tem os relés de proteção, cada um dos transformadores tem um disjuntor também, então ele tem a proteção dele. Uhum. E nessa linha da proteção, tá? Isso são tudo curiosidades, tá? Sim, sim. Tenham registros ali de qual é a incidência, né? Ou talvez, se tu tem esse histórico, né? Qual é a incidência de curto-circuito, né? De atuações de proteção de sobrecorrente nesses transformadores. É frequente? É comum? Não. Não é comum. Deixa eu te explicar, Paulo. Esses transformadores, eles são responsáveis pela energia de tração, tá? Uhum. Dos trens. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente jogam as 6 fases, né, que são do duplo secundário, num retificador. E esse retificador ele joga numa barra. Então, não tem muito o que dá problema, tá? E então, a quantidade de curto-circuito seria mais na linha mesmo, no trem, que daí ele abre o disjuntor parcial de CC, né? Uhum. A única incidência assim, de curto-circuito mesmo é algum animal que entra, sabe? Então, é o principal. Só que isso aí é tratado, é tudo fechado, então a incidência de curto-circuitos é baixa. Uhum. Tá. Não, eu te pergunto isso porque, assim, só um minutinho. Deu, voltei. Eu te pergunto isso pelo que eu estava comparando, né? Tu falou o trabalho do Jonas, aí depois eu estava analisando também o trabalho do Marcelo, e os focos são diferentes, tá? Na verdade, o do Marcelo foi priorização de manutenção em transformadores, enfim, né? E ele relacionou vários critérios também, né? Que nem o teu trabalho, né? Tu apresentou, só que metodologias totalmente diferentes. E dentro dos critérios, né? Um dos critérios que a gente avaliou na época foi a questão de transitórios, por causa da rede de distribuição, né? Então, isso também ajuda a danificar ali o óleo isolante, papel, enfim, a quantidade de transitórios que esse transformador está sujeito, né? Então, para a área de distribuição, para a área de transmissão, isso é interessante. Aí eu queria ver assim, qual a incidência disso na área, na tua área ali, enfim, né? Se tem relação, se tem relevância essa avaliação, ou se não vale a pena, porque eu coloquei um comentário lá no final, tanto vai ver ao longo do texto que tem assim, uma sugestão de trabalhos futuros, talvez, né, mas para outras aplicações, né, porque aí dá para transpor as técnicas, né, dá para juntar essas técnicas.
Teoricamente, poderia aplicar essa ferramenta para todos os transformadores de potência a 138, 69, Qualquer porque sistema. eles... Oi? Qualquer sistema. Isso, claro, tem em classe 15 e 25, por exemplo, o fator de potência ele não é comumente feito, então não daria para eu aplicar, mas poderia fazer para qualquer sistema, realmente. No meu caso, este ponto eu não achei interessante colocar, porque justamente o percurso, digamos assim, o tamanho da linha, porque na distribuição existe, né, é grande a linha ali, é simplesmente isso, vai para o retificador, do retificador vai para uma barra, os índices de curto nesse secundário e nesse espaço é baixíssimo. Claro que existem curtos-circuitos até na alta. Esse transformador Sapucaia 1, por exemplo, a incidência de temperatura, aliás, desculpa, o pior caso ali, o São Luís 2, ele tem curto-circuito na alta, então acontece, mas a incidência é baixa, tá, Paulo? Isso aí no transformador. Esse transformador ele é só realmente para tração e o percurso ali é curto, não tem muito aonde dar problema. Uhum. Não, perfeito, perfeito. Até porque, só um comentário, no retificador, quando dá problema nos diodos, ele desliga também. Com 2 diodos abertos, por exemplo, curto ali, no retificador, ele vai abrir o retificador também, ele vai abrir o disjuntor para proteger. Uhum. O sistema ele é bem robusto nessa parte. Porque Certo. esse transformador, se for analisar, é difícil de encontrar. Duplo secundário, o secundário terciário é 1270 volts, então, para fazer um desse aí, demora, né? Então, é bem robusto para proteger esse transformador. Sim. Não, perfeito, entendi. Uma outra questão, e aí eu queria só... possivelmente, tá, eu passei direto ali, dentro desse item, mas eu fiquei com dúvida nele, né, e eu acabei não voltando ali. Tá lá no teu fluxograma, e tu mostraste aí na apresentação. O fluxograma da apresentação, particularmente, eu achei melhor do que esse que tu mostrou aqui. Provavelmente tu e o Vinícius devem ter discutido, ou tu deu uma olhada na apresentação, porque ele tinha uma divisão de fasificação em três vezes a mesma coisa, né? Sim. E ali aquele agrupamento que tu montou aí ficou bem melhor. Eu até tinha sinalizado aqui, porque isso era um bloco só, e aí na apresentação ele já está, né? Que para o trabalho, como foi feito antes, foi para utilizar bem a página ali, demonstrar que são 3 blocos mesmo, foi dividido em 3. Para colocar na lâmina, daí tive que fazer essas alterações. Daí talvez veio aquela luz ali e fez ficar melhor. Podemos alterar também. Essa otimização que foi feita aí no diagrama, eu acho que ficou boa, ela fica melhor no trabalho, porque são 3 blocos exatamente a mesma coisa, tu muda a variável. Então, de repente, tu inclui um bloco anterior, dizendo seleciona a variável e passa por todo o processo, faz um loop ali, né? Ou então tem uma entrada com um tipo de variável que nem... Bom, enfim, como esse que ficou ali na apresentação, eu achei bem melhor. Tá. Uma dúvida era em relação àqueles valores, né? Tipo, o indicador fuzzy ali, tudo que tiver menos de 20%, né? Tu disse, eu defini. E aqueles outros valores, os 30, 80, 60, essas faixas de valores. Foi eu que defini também. Eu fiz alguns testes ali, foram os valores encontrados para ele conseguir enquadrar. Se o transformador estiver muito ruim, ele vai enquadrar na confiabilidade ruim. Enfim, foram feitas algumas análises com valores simulados, tá? Sim. Antes de determinar, e aí foi determinado também por mim essa faixa. Talvez essa parte ali, pensando alto, aí depois tu discute ali, né, conversa vocês ali do Vinícius, ou colocar, né, de repente, foi uma análise mais heurística, ou a partir de uma coisa que eu pedi depois para colocar também, uma análise de sensibilidade, talvez, das variáveis, né, poder enquadrar ele melhor, né, ou então isso poderia até, olhando para o trabalho, isso talvez até pudesse ser uma coisa ou fuzzy, né, também tu poderia ter a tua saída ali, a junção desses valores ali, fazer uma análise, uma função de pertinência para definir também enquadrar eles, né? Certo. Talvez. Né? Mas isso é um comentário que talvez possa ser tratado depois, alguém cuidar disso em outro momento, tá? Um trabalho futuro, talvez. Mas só para ver essa possibilidade, né? Eu achei que poderia ser nesse contexto. Certo. Aquilo que eu falei antes, né? Eu achei o trabalho bom, aí a gente começa a procurar coisas que... O trabalho tá bom, mas
Agora eu começo a achar coisas que eu achei que podiam ser diferentes, né? Mas aí é uma opinião, né? Tá certo. Já estou finalizando aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha. Acho que tem mais um item ou dois só que eu queria comentar. Aqui está o item que eu falei, né? De análise cromatográfica, transitórios, outras coisas. E isso eu até coloquei no texto ali, que poderia ser uma sugestão para trabalhos futuros. E aí, com base no que tu falou agora, né? Poderia ser uma sugestão de trabalhos futuros para aplicação em outras áreas, ou para tornar mais genérico ali, ou aplicável em outros sistemas o teu trabalho, né? Tornar ele mais abrangente, acho que essa é a palavra, né? E aí ficar nas sugestões de trabalhos futuros, isso. Aqui. Tá, esse aqui também já foi. Esse aqui, comentário de texto, também não precisa. Era o item que eu incluí ali. Tu colocou como anexo, tá? A tua base de regras. Não sei, eu acho que se tu colocasse uma tabela ali, uma tabelinha com as duas bases de regras no texto, eu acho que ficaria melhor de interpretar as regras como elas foram construídas do que olhar lá no algoritmo, né? Como elas estão apresentadas lá. Talvez não ficou grande assim o trabalho. Eu acho que cabe ali, não atrapalha o texto, ajuda quem quiser olhar, eu acho. Não sei. Opinião. O apêndice foi colocado justamente para dar todo o algoritmo do MATLAB, né? Para não, como é que tu fez? Então, se tu quer debulhar alguma coisa, tu quer ir mais a fundo, tu pega o algoritmo e vai lá no MATLAB e tu consegue, copiando e colando isso aí, tu tem o trabalho, entende? É por isso que foi colocado como um apêndice, mas, ok, daria para fazer um resumo também. Eu acho que uma basezinha de regras ali dentro do próprio aquele capítulo que tu mostra ali as funções de pertinência, descreve as variáveis, depois colocar o item com as bases de regras. Eu acho que ali fica interessante também para as duas saídas que tu considerou, né? Acho que resumo assim, o item principal acho que seria isso, tá? Depois eu já te mando, eu vou mandar agora já para não esquecer, te mando o texto e alguns comentários ali, linhas gerais, tá? Mas era isso, né? Agradeço e parabéns de novo. Obrigado, Paulo. Obrigado e obrigado por aceitar também ser banca do meu trabalho. Muito obrigado pelas colocações, professor Paulo. Depois vamos conversar sobre elas aí, né, Thiago? Sim. Muito obrigado mesmo aí pelas considerações. Vamos agora, então, ao professor Lúcio e as suas considerações. Então, obrigado. Primeiro, Thiago, Vinícius, obrigado pelo convite para a banca, né? É bom ver que um trabalho com uma aplicação prática assim tão grande. Certo? Então, antes de eu começar a fazer meus comentários, só aproveitar a discussão que o Paulo levantou ali da questão do anexo, apêndice, tá, Thiago? O que se tem feito muito hoje nos trabalhos é botar no anexo a tabela que nem o Paulo sugeriu, né? E tu deixar o teu código num repositório na internet, como um GitHub da vida, tá? Isso tem visto muito. E aí lá no apêndice tu coloca o endereço dele. Uma possibilidade. Daí tu discute com o Vinícius se é viável ou não, se é interessante ou não. Tá? Que nem falou, eu quero deixar meu código para se alguém quiser testar, validar, tá? Então é uma possibilidade. Tá? Mas só comentar mesmo. Tá? Então vamos lá, teu trabalho. Gostei também bastante da forma como tu aplicaste ele, né? Da proposta. Eu acho que é extremamente relevante, né? Inclusive um desses transformadores que apareceu ali aqui do lado de casa. Aí tem alguns pontos assim que eu sugeriria para ti dar uma olhada com o Vinícius, né? Principalmente questão de texto, aqui que eu fiz algumas anotações, né? Muitas o Paulo já levantou também, então eu não vou ser repetitivo, mas eu vou te mandar o documento depois para te discutir com o Vinícius, ver se é viável ou não as sugestões, né? Como por exemplo, ali no fechamento eu resumo, trazer um pouquinho, reforçar um pouquinho mais os resultados para dar valor para o teu trabalho, né? Isso é bem importante, né? Alguns detalhezinhos de palavras em itálico, essas coisas, né?
e frases para fazer o fechamento das sessões, né? Em alguns pontos eu vi que terminou a sessão com uma tabela, uma figura, né? Então é sempre bom, quando a gente está escrevendo o trabalho, fazer uma linha de raciocínio e fazer com que o leitor siga aquela linha. Então, se tu botar a tabela e deixar ele interpretar aquela tabela sem nenhum auxílio, pode ser que ele interprete de uma maneira que não é exatamente a que tu quer, e aí ele não consegue acompanhar o nosso trabalho. Então é bom fazer, depois de botar a tabela, a figura, eu faço um fechamento dizendo, essa figura representou isso, que vai ser importante no meu trabalho assim, e no próximo capítulo eu vou discutir tal assunto para que vai ter como base isso, né? Então, detalhezinhos para ajustar no texto, né? Algumas frases também introdutórias em capítulos, especificamente ali no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 2, né? Tu botou lá a fundamentação teórica, tu já caiu lá em 2.1 subestações, né? Então é bom sempre ter um parágrafo ali. No capítulo de fundamentação teórica a gente vai revisar os assuntos necessários para entender a metodologia, vou tratar isso, tá? Só nada técnico, nada que vai prejudicar ou modificar o teu trabalho, mas sim só para deixar o texto um pouquinho mais liso, tá? Demais, assim, alguns pontos, depois eu te passo o texto, né? E aí, algumas dúvidas que surgiram aqui, algumas o Paulo já questionou e tu levantou, né? Foi justamente a minha principal dúvida, assim, que foi justamente aquela de por que tu escolheste aqueles índices de indicadores fuzzy, né? Então, eu entendi, me ajuda a ver se foi esse mesmo que eu entendi, que tu fez, determinou aqueles índices empiricamente, por testes que tu fez baseado em inspeções dos transformadores que tu avaliou, isso não ficou bem claro para mim. Se tu puder me dar uma elucidada. Não, o professor foi montado a função, tá? E aí foi simulado resultados que eles não existem. Então eles foram, se o transformador tiver um nível de água neste nível, com teor de rigidez elétrica nesse nível, onde é que ele se enquadra? Ele se enquadrou bem, daí faz uma junção com os três controladores, para dar mais ou menos, se ele está muito ruim nas três aqui, assim, sabe? Tu faz os três controladores, colocando valores não é simulação, mas é de valores que tu está levantando de forma empírica ali, e vai fazer, ele tem que enquadrar em ruim, porque ele está muito ruim. Então, aí, enquadrou em ruim, beleza, então ele está correto. Tá? Quanto foi o valor? Deu 28,7. Então, ali por 30%, faz isso 1, 2, 10, 12, sabe? Foi feito várias vezes para mais ou menos fazer aquele range das faixas do enquadramento. Tá, entendi então. Então tu usou casos onde é sabido que o transformador está em condições precárias ou em condições boas, em condições ótimas, e aí simulando esses casos tu chegou nos limiares dos indicadores ali. Então, tá. Eu trabalho na área de manutenção, somando tudo dá uns 8, 9 anos. Então eu tenho também um conhecimento razoável em relação à transferência. Perfeito. Não, era justamente esse ponto que eu ia chegar. Então, tu usou a questão, a experiência, para determinar esses índices, e o objetivo é que tu consiga, um dia que tu não estiver lá, um colega teu for fazer a validação do transformador, a análise do transformador, tu consiga homogeneizar isso em toda a empresa, né? Que o processo seja feito de forma homogênea e leve os mesmos critérios em considerações, né? Eu acho que perfeito isso. Com a ferramenta é só colocar os valores e vai trazer automaticamente o enquadramento, né? Então, Perfeito, a ferramenta facilita. Exatamente, é padronizar o processo, né? Isso é muito importante, porque se depender só do especialista, um especialista com mais experiência vai achar uma coisa, um com menos experiência outra coisa, né? Então esse é perfeito, sempre se busca isso, uma homogeneização em toda empresa. Isso, inclusive, professor, é feito meio que de forma empírica, né? Hoje a periodicidade da manutenção dos equipamentos ela é 12 meses, porque foi determinado assim por alguém.
Uhum. E analisando os relatórios que retornam da terceira, alguns acham que o óleo está bom, alguns acham que podia fazer um termovac, podia passar o óleo ali, fazer um tratamento no óleo. Então, Filtro. cada um acha alguma coisa. Uhum. Sim, não entendo, né? E a manutenção é cara, né? Então é um custo que consegue se reduzir, né? Mas também não a ponto de prejudicar funcionamento, porque é um equipamento bem crítico, né? Perfeito. Então, esse é o ponto-chave, né? E aí uma última dúvida, assim, Thiago. Eu acho que durante a tua pesquisa tu deve ter encontrado muitos estudos, eles apontam para a temperatura como sendo temperatura de trabalho em regime constante ali, como sendo um indicador importante. Tu não pensou em futuramente englobar essa temperatura do trabalho? Hoje tem um monitoramento ali que tu falaste, né, com alarmes, mas esses alarmes são em patamares ou apenas... Ele tem dois, se eu não me engano, são dois estágios, o alarme e a atuação. Uhum. E tem, claro, o ponteiro de arrasto, né, quando a pessoa vai lá, quanto é que chegou, e tem outros métodos que é feito de análise, é feito termografia também, geralmente é feito no horário de pico, então é o pior caso possível para verificar. Então, a temperatura ela é monitorada, ela está sendo monitorada também na ferramenta. Uhum. Claro que nada impede, como na sugestão de trabalho futuro ali, de colocar mais itens para se avaliar de forma mais precisa. Pois é, porque pode ser a temperatura, pode ser um fator que determinava se tu ia diminuir ou aumentar o período para fazer manutenções futuras, né? Acho que talvez dar uma conversada com o Vinícius, que eu pelo menos pela literatura, eu acho que é um dos pontos bem importantes para te agregar mais na tua ferramenta, tá? Então, mas como trabalho futuro, claro, não nada agora, tá? Eu acho que da minha parte, Thiago, é isso aí, mas poder contribuir com o teu trabalho, né? E só posso te dar os parabéns mais uma vez. Certo? Obrigado, professor. Obrigado por ter aceito também ser parte da banca. Não, nós que agradecemos. Então tá, professor Lúcio. Obrigado aí pelas suas colocações. Com certeza vamos levá-las em consideração aí na sequência aí, né? Então agora, Tiago e todos os presentes, a banca vai ali na outra sala se reunir, tá? Então vocês podem aguardar aqui, né? Que a gente já volta aí, vai deliberar a tua menção e vai voltar aí com o parecer, tá? Tá bem. Vamos lá. E aí, Thiago? Fala, Marcelo. Tá sendo E gravado, hein? aí, Alguém Thiago? vai falar, hein? Aham. Tudo tranquilo, cara? Tá quase. Tá quase. Aí, Parabéns pelo trabalho, muito bom. valeu. Não menti muito, né, Marcelo? Falei a verdade. Não, falou a verdade, foi muito bem. Falou. Parabéns. Falou, até mais. Valeu, muito obrigado.
Oi, voltando então, voltando. Então tá, Thiago, tu viu que o negócio aí, né, pelo tempo que a gente demorou, não foi fácil, né? Foi tenso? Foi uma batalha aí, Aqui já, professor. Tava esperar mal. esperar o professor Lúcio retornar aí. É só para fazer um teste aí do coração aí, né? Então, se tu sobreviveu aí esses minutos aí, pode ficar tranquilo aí agora que vai longe. Tá bom. Então tá, o professor Lúcio acho que já entrou aqui também, beleza? Tanta janela aqui aberta que eu fechei errado. Tranquilo. Então tá, Thiago, a gente deliberou então, a banca aqui deliberou, né? E tu estás aprovado com distinção. Meus Professor. parabéns. Aham. Obrigado, gente. Parabéns Obrigado. aí pelo Parabéns, trabalho. Thiago. Parabéns aí, Thiago. Obrigado. Muito feliz mesmo. Vamos ter aí, Thiago, que fazer aquelas correçõezinhas de texto ali, né? Tranquilo. Mas basicamente é isso aí, tá? Acho que o Thiago quer fazer aí um registro, né, da banca, Thiago? Isso? Eu só não sei como é que eu me coloco aqui, né? Pera aí, vamos ver, ó. Vamos tentar colocar a banca toda aí, pode ser? Pode. Não sei como é que tu quer fazer também, faz aí, tira o print, não sei. Não, bota os 4 ali na tela e vamos bater um print. É que eu tô com o celular aqui e a minha imagem não aparece, eu não sei como é que... Essa é uma boa pergunta. Por favor. Eu tiro aqui então também. Tá. Vamos tirar uma foto aqui também para registro. Pronto. Falta de registro não vai ser. Tá certo. Então tá, obrigado mais uma vez aí, professor Lúcio, professor Paulo, tá? Posso Fiquem agradecer? bem. Fica à vontade, Thiago, contigo. Agradecer imensamente o professor Lúcio por ter aceitado aí a banca e todas as orientações lá na coordenação também, nas cadeiras que eu tive com o senhor, sempre 100%, sempre muito prestativo. O que eu vou falar do Paulo? O Paulo é o que eu tive mais aula com o Paulo, eu acho, que qualquer outra pessoa na Unicinos. Eu presentes em Paulo na disciplina. Então, Paulo, professor Paulo, muito obrigado também por todo o conhecimento que tu passaste para mim, foi muito importante na minha formação. E ao professor Vinícius também, está no ranking, está em top 2 aí de professores com mais cadeiras também. E a orientação extraordinária, professor. Muito obrigado mesmo. Cada reunião, cada e-mail mudou o rumo do trabalho, sim, e foi muito legal. Gostei bastante, obrigado mesmo. Também agradecer os colegas, né, que me ajudaram nesses 10 anos, aí não é fácil, né? 10 anos de formação. E a minha família também. Então, só para deixar registrado, todo mundo, amigos, família e professores. Muito obrigado. Que legal, Thiago. Legal. É muito bonito esse momento, né? Porque a gente sabe aí que não é fácil, né? O cara trabalhar e estudar aí, que é o nosso perfil aqui da Unicinos, né? Então, 10 aninhos aí, né? Agora coroados aí, então. Tá certo. Falta só uma apresentação amanhã e depois nós encerramos. Então tá. Então toca a ficha. Fechar o pacote aí. Parabéns aí de novo, Thiago. E qualquer Parabéns, coisa, Thiago. grita aí que estamos aí por perto, tá? Isso. Em seguida a gente já te envia o PDF ali com os comentários, tá? E qualquer coisa pode nos contatar. Rapidinho já mudamos tudo. Falar com o professor Vinícius e a gente altera. Tem que alterar. Toca um artigo desse seu trabalho aí depois pro Vinícius. Não termina assim. Toca pra frente, tá? Que ele é bem relevante, muito importante, né? Ainda mais que tem uma aplicação, assim, prática imensa, tá? Então, evolui com ele. Tá bem. Obrigado, professor. Muito obrigado. Então, até mais. Até mais. Tchau, até mais. Tchau. Um abraço.